Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram, por favor, a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus. O nosso tema hoje é caminhando com Deus. Todo mundo aqui está caminhando com Deus? Sim ou não? Quem está caminhando com Deus, levanta a mão. O caminho com Deus é um caminho fácil ou é um caminho difícil? Difícil. Verdade. É um caminho onde, na verdade, muitos, eles até querem caminhar com Cristo, né? Caminhar com Deus, Deus vivo. Mas é um caminho difícil. E muita gente, no decorrer, ele vai desistindo. Quem aqui, de manhã, ora a Deus? Quem ora? Todo mundo? Quem aqui conversa, senta para conversar com a família? Um dia na semana, senta para conversar com a família, vamos dizer assim, para botar os pontos nos is. Ninguém? É importante o seguinte, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, está dizendo aqui: numa grande casa há vasos não somente de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Então, para a gente estar no caminho de Deus, a gente tem que estar nos perguntando. Nós somos filhos de Deus, né? Deus é o autor da nossa vida. E tem momentos que a gente tem coisas que faz parte da receita do cristão. E se ele não fizer, né, não estiver praticando, ele termina, a vida dele termina ficando em risco. Por quê? Porque o diabo, ele não vai vacilar. O irmão vacila e o diabo aproveita e ele vai entrar com a arte dele. E às vezes o que acontece? Nós somos colocados à prova todo o tempo. E vai que em uma dessas, investida do maligno, nós não estamos ali firmes. A palavra diz aqui, tem casas que há vários tipos de vasos, em todas as casas. E aí a gente tem que se perguntar assim: qual o tipo de vaso que eu estou sendo em minha casa? Qual o tipo de vaso que eu estou sendo na minha igreja, na igreja onde eu participo? Qual o tipo de vaso que eu estou sendo no meu trabalho? Em todo lugar que eu estou, qual é o tipo de vaso? Porque nós, na verdade, temos que ser um vaso, que venha trazer alegria para a vida das pessoas, harmonia, não é um vaso, na verdade, assim, de madeira, de barro, onde vai quebrar, onde vai cair. E aí tem pessoas, hoje existem crentes que eles são frágeis. Qualquer palavra, qualquer aperto, qualquer coisa que chega assim, isso não é do meu agrado. Então naquele momento eu simplesmente me fecho para aquela palavra. Então toda vez
que eu me vejo, eu estou sendo um vaso, eu não estou, na verdade, fazendo com que a minha fé, ela venha a estabelecer, a ser, ali naquela hora, eu não transmito a minha fé para as pessoas. E as pessoas, elas vão ficar meio na dúvida. Por quê? Tipo assim, se você não transmite, se você não consegue ser um crente, se você não consegue ser um cristão verdadeiro, então o que é que vai acontecer? Você vai ser indagado, ser interrogado, e você não vai saber responder. Você ia sair daquela situação que às vezes você não percebe, mas é arte do inimigo ali para te tirar, né, deste caminho de Deus, porque o inimigo ele vai estar sempre tentando nos tirar. Então a gente vai ter que entender que nós não podemos ser esse vaso de madeira neste vaso de barro, que cai, que quebra, né, que é sensível, que é medroso. Tem pessoas que estão ali, a palavra ela nos ensina que nós temos que ser forte. E aí tem uma palavra que ela diz aqui o seguinte, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 27 e 28. Diz: assim como um corpo há muitos membros, também na igreja do Senhor, cada um escolhido por Ele para servir de acordo com a sua vocação. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabelece Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Então, cada um de nós temos um papel a desempenhar aqui na igreja. Nós temos uma missão, nós fomos escolhidos, todo mundo que está aqui tem uma missão. Cada um tem seu trabalho, cada um tem sua vida pessoal, mas você tem que entender que quando você está em Cristo, você foi chamado para cumprir a missão a qual Cristo, a qual Deus, Ele determinou para você. Então, independente, aqui vai ter obreiros, vai ter membros, vai ter pastores, vai ter pessoas que foi escolhido para diversas áreas, tem dons para poder ter o que? Colocando em prática. E às vezes nós não fazemos isso, deixamos a desejar com Cristo, e neste momento aí nós estamos sendo o que? Vasos que não tem valor, porque quem vai dar o valor que você tem, quem é que vai dar o valor que você tem? Oi? Deus? Quem acha que é Deus que vai dar o valor que você tem? Quem mais? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem vai dar o valor que você tem é você mesmo, porque Deus, na verdade, Ele já te deu o valor. Quando Ele, na verdade, deu o Filho dele para morrer por nós, Ele já fez o que precisava. Ele já fez o que precisava para, na verdade, provar para nós o tamanho desse amor que Ele tinha por nós. Então, tipo assim, eu tenho que me valorizar, você tem que se valorizar, e por você ser membro deste corpo, membro dessa igreja, você tem o dever de estar fazendo algo que venha fazer com que a obra ela cresça, fazer com que você naquele momento ali diminua.
ele venha sobressair, porque Deus, na verdade, ele tem que sobressair sobre nós. Né? Então, é interessante que a gente veja essas questões e a gente venha praticar na nossa casa, venha praticar na nossa vida, não só dentro da igreja, mas quando a gente sai da igreja, a gente sermos esse cristão, né, verdadeiro, autêntico, onde as pessoas elas tenham como referência e digam não, é um verdadeiro cristão. Porque tem casas, tem pessoas que é cristão, mas no lar não há harmonia. Às vezes há contendas, a violência, há tudo de ruim, mas de Deus ainda às vezes não há. Então a gente tem que estar buscando, porque se a gente não busca estar interagindo com Cristo, fazendo com que a igreja ela venha crescer também, então nós estamos devendo também, porque Deus, Ele nos chamou para ser vencedor, para ser mais que vencedor. Ele mandou a gente crescer, a gente frutificar e a gente multiplicar. Então, se você está aqui, é porque você sabe que você tem essa missão. Às vezes falta coragem, assim, cada um tem uma missão, mas você sabe que você tem que fazer. Você só precisa começar a fazer. A partir do momento que você começa a fazer, então Deus ele vai agindo, na sua vida, e com o tempo a pessoa que tem medo, por exemplo, tem gente que tem medo, ele se prepara para fazer, ele planeja tudo ali, mas na hora ele não consegue desempenhar. A pessoa que fica ali, muitas vezes preocupado, ele se preocupa demais, então ele vive a vida de todo mundo, mas ele esquece de viver a vida dele. A pessoa que é muito, aquela pessoa que com qualquer coisa ela se inflama. Então tem gente que se inflama com qualquer coisa. Enquanto está me agradando, enquanto está dando certo para mim, está beleza. Quando não dá certo, aí já não presta mais. Então aí a gente tem que estar vendo essas questões aí, Nós temos que ter vaso de ouro, vaso de prata, vaso de valor. A gente tem que estar buscando buscando ser, na verdade, esse cristão verdadeiro. Porque nós estamos em uma igreja que é uma igreja verdadeira, não uma igreja que vai pregar, na verdade, coisas que não condiz com o reino de Deus, mas coisas que com certeza vai glorificar o nome de Deus. Então nós temos que ser esse tipo de vaso, nós temos que estar desempenhando esse nosso papel dentro da igreja e fora da igreja. A gente vai abrir agora a Bíblia em Isaías 35. No versículo 3. O título aqui fala assim: a alegria final dos salvos. No 3 fala o seguinte: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizer ao coração turbado: sede forte, não temais, eis que o vosso Deus vem para vigiar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvá-lo. Então, continuando como a gente estava falando, se você está ali na presença de Deus, mesmo que venha momentos difíceis, você não vai sair dessa presença dele, você vai continuar. Então ele fala que fortalecei, pois,
as mãos, né, trêmulas. Às vezes a pessoa está passando por um momento onde ela diz: ó, eu não vou conseguir fazer isso, né? Eu não vou fazer aquilo. Às vezes ela nem tem coragem de dizer. Ela simplesmente ela é tomada ali pelaquela força, né? Aquela força negativa, que não é uma força de Deus, é uma força, na verdade, que é do diabo, né? Do demônio, porque existe Deus e existe o diabo, né? Então tudo que não é de Deus vai ser do diabo. Então neste momento aí, ela vai achar que ela não consegue. Ela se prepara, né, para uma entrevista, às vezes uma entrevista de trabalho. Ela coloca um propósito ali, bota o joelho ali, mas assim que ela bota o joelho ali no chão, o joelho começa, né, a tremer, as mãos começam a tremer. E ela faz o quê? Ela desiste, ela dorme. E aí quando ela dorme ali, ela às vezes acorda, ela pega a Bíblia, ela começa a meditar, e quando ela acorda, ela faz o quê? Ela volta a dormir. Ela fecha a Bíblia e continua dormindo, né? E aí, ela tem que fazer o que ela está fazendo correto, né? Aqui está dizendo, ó, fortalecer as mãos, né? Que está trêmulo, eu não consigo mais, né? Os joelhos, eu não consigo nem um minuto, às vezes, ficar de joelho. Eu acho que, não sei com vocês, mas comigo já aconteceu, né? Eu parar para orar e eu botar o joelho ali e eu digo: rapaz, porque dói, né? Quem já ficou sabe que dói, né? Você fica com vontade de sentar, com vontade de ir para um lado e para o outro, mas a coisa é mesmo assim, bastante forte. Então diz aqui, fortalecer, se alegrar, né? Você tem que alegrar, né? Regozijar, você tem que buscar a Deus, saber, a gente tem que saber o que é, né, que eu estou buscando, qual Deus que eu busco. A gente busca um Deus verdadeiro, um Deus que muitas vezes você vai ver pessoas falar assim, ela não acredita. Hoje o mundo está desgovernado, né? Está desorientado. Então tem pessoas que não acreditam mais em Deus, e é bíblico isso. Então isso vai acabar? Não vai acabar, vai continuar, e vai aumentar essa dúvida, né? Essa incerteza das pessoas. E nós que somos de Cristo, vamos ter que fazer diferente. Vamos ter que entender que o Deus que a gente serve é um Deus que ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda liberta, né? Não é um Deus que o mundo está aí proferindo, né? O mundo está levantando altares ao quê? A vários deuses. Eles estão levantando os altares a vários deuses. E as pessoas estão o quê? Se rendendo a esses altares. E aí a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes nós estamos no mundo, né? Mas nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. E se a gente não entender isso, você vai ser o quê? Ali, ó, vai haver uma estipulação, né, do demônio, do próprio Satanás, e ele vai fazer com que você vá para o lado dessa pessoa. Por isso que a gente vê hoje a igreja, as pessoas, elas se afastam de Deus facilmente, elas saem, né, da presença de Deus. O inimigo fala com ela ali, ó, através de pessoas, através de, né, de acontecimentos, e ela diz: ó, ela se sente frágil, ela se sente fragilizada, e ela abandona. Aqui diz assim, ó: eis que é vosso Deus, dizei aos vossos corações turbados, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vigiar-vos, trazendo a recompensa divina. Então, nesse momento você tem que entender, o seu coração às vezes ele quer dizer coisas que você não vai, se você continuar naquela busca, você não vai ter um resultado bom, você vai ter um resultado ruim. E você tem que entender isso. Você tem que conversar com Deus e entender quando Ele fala contigo, né? Quando Ele está falando com você, para você ter esse poder, porque Deus nos dá, não é poder,
de estar mandando o diabo sair de você e você entender a palavra de Deus. O que é que ele está falando ali com você? Então você tem que, abrir o seu coração. Não feche seu coração. Às vezes a gente fecha. Tem alguém que a gente gosta muito. Às vezes alguém da sua família que gosta, você gosta, uma mãe, um pai, um irmão, e aquela pessoa vem assim para você e fala algo que você gosta, né? Algo que você quer ouvir. Não queria tanto ouvir isso. É bom, né? Quando a gente está ali meio cabisbaixo e aí chega lhe abraçando, não é assim mesmo e tal, lhe abraça, você pega aquilo ali. Aí você tem que estar ligado, né, na palavra para você entender, porque seu coração, ele não pode estar fechado para ouvir o que Deus tem que dizer. Às vezes a gente fecha o nosso coração para Deus e a gente abre para o mundo, né? Tem pessoas que, claro que tem coisas que você pode até olhar, mas você olhou porque você tem olho, né? Está aberto, você viu, mas você não pode continuar olhando. E aí há muitas coisas que acontecem no mundo que as pessoas falam assim para você, isso é normal. Às vezes até um irmão da igreja, entendeu? Isso é normal, fulano. Não estou vendo nada demais aí. Entendeu? E você, dentro do seu coração, você abriu, o que é que Deus está falando com você, né? Ele está falando que é normal também? Então você tem que entender, para você não ir, aí você vai se afastando, né? Vai saindo. E aí as coisas para você vai dando errada e você vai saindo dos planos que Deus tem para você. Porque os planos que Deus tem para mim, os planos que Deus tem para você, são planos que muito grandes, não são planos pequenos. E o diabo não quer ver, não quer que você, né, não quer ver você ser uma pessoa de sucesso. Ele não quer ver que você, ele não quer que você cresça, ele quer que você diminua. Então acontece muito o seguinte, no mundo tem muita questão que tem a ver com inveja, por exemplo. Então a inveja, aquela pessoa que está com você, às vezes é a mais perto de você, ela é quem mais tem inveja de você. E ela vai fazer o que com você? Ela vai se fazer de amigo, mas na verdade ela não é sua amiga. Então você tem que estar ligado na palavra de Deus, tem que abrir o coração e deixar Deus trabalhar nele. Então se abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Se vai haver uma obstrução, né? Os ouvidos vai se abrir, os olhos ele vai se abrir. Então você vai começar a enxergar. Às vezes tem algo que a gente não quer enxergar. Está acontecendo com a gente ali, um filho, um neto, um irmão, um familiar bem próximo nosso, a gente não quer enxergar. Sabe por quê? Porque é nosso, dói demais, né? Quando é no outro, a gente até dá risada. Pega uma pessoa caindo, quando uma pessoa cai, não dá vontade de dar risada? Geralmente a gente dá risada. A gente tem gente que não se segura. Eu peço perdão a Deus, mas tem hora que eu me seguro. Porque é uma questão assim, parece que é automático. A pessoa caiu, depois você vai ver, às vezes aconteceu coisa grave até com a pessoa. Mas você já vai dar risada. Agora, quando é com você, quando é com seu pai, quando é com sua mãe, quando é com uma pessoa sua, você dá risada? Você parte logo ali para. Então, entendeu? Pede a Deus para estar abrindo os seus olhos. Né? Ele abrir os olhos, ele abre os olhos, ele faz a gente enxergar. Né? Abre os nossos ouvidos para a gente estar ouvindo. Deus vai instruir, para você não ouvir só o que você quer. Para você não fazer só o que você quer. E começar a praticar a palavra, como a palavra está dizendo aqui. Porque às vezes assim, a gente vou praticar a palavra, certo? Eu vou chamar a atenção de uma pessoa que está no mundo, né? Às vezes você está ali, estou chamando, não, ele está perdido, ele está isso, está aqui, tal. E eu não olho o que está acontecendo comigo também. Eu não olho o que está acontecendo na minha casa. Como é que está essa situação na minha casa? Então ele está dizendo aqui, né? Se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então aí um coxo saltará. O mundo vai cantar louvores de gratidão e felicidade. Portanto, a água jorrará do deserto
e muitos riachos. Quando você pratica a obra de Deus, o que é que vai acontecer? Tudo vai dar certo. Mesmo que não pareça que está dando certo. Você pode até achar que não, mas tudo que aconteceu na sua vida hoje, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, você planejou. Ou de bom ou de ruim. Se você fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver. Às vezes você está trabalhando em um lugar, você tem um comércio, né? Você não está trabalhando, você está desempregado, faça uma retrospectiva. E você vai ver o seguinte: foi você que buscou aquilo ali. Não foi Deus que lhe deu, lhe tirou do trabalho. Tem pessoas que começam a trabalhar, ele quer o trabalho, eu quero trabalhar, ele vai trabalhar. Mas quando ele começa a trabalhar, ele começa a reclamar. Ele acha que a carga horária está muito, ele acha que o dinheiro está pouco, ele não ganhava nada. Então ele começa a se queixar. Né? Tem pessoas, tem empresários, tem pessoas que ele começa a crescer e ele começa a fugir da palavra que Deus tem para ele. Né? E aqui ele diz, ó, os coxos soltarão, o mundo ele vai cantar louvores de gratidão. Uma coisa que a gente tem que pedir, a gente tem que aprender, a gente tem que agradecer. Você tem que agradecer a Deus por tudo que você tem. Às vezes você tem só um objeto. Aí você, quem tem um objeto, geralmente até agradece. Mas quando Deus multiplica, né? Através dos seus esforços ali, você esquece de agradecer, aí você paga. E a gente tem que estar agradecendo. Né? Tem que estar agradecendo a Deus. A terra seca se transformará em breve, e a terra árida em manancial de águas, onde repousarão os chafariz, surgirá em campos de jutos e papiros. Ali abrirá uma estrada, um caminho, que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Sairá tão somente aos que estão do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Entendeu? O caminho de Deus é um caminho seguinte: só vai seguir a Deus quem é de Deus. Só vai estar com ele quem é dele. Porque aqui fala, os impuros não passarão por esse caminho. Eles não passarão, ele não vai passar. Por quê? Todo mundo que está aqui, todos nós aqui, Deus tem plano conosco. Ele desenhou tudo isso que está acontecendo com a gente. Mas ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Ele, tudo isso aqui é seu. Você não vai precisar fazer nada. Ele fala aqui, ele fala da gente voltar à primeira essência. Né? Tem palavra aqui na Bíblia que Deus fala para a gente voltar à primeira essência, porque no início ele fez o homem, perfeito, né? Fez o homem perfeito. O homem tinha tudo. Então o homem não era para estar passando por que está hoje. Mas o homem está passando por quê? Porque o homem não obedeceu. Ele foi desobediente. Então, as pessoas que estão na iniquidade, as pessoas que estão no pecado, é claro que eles vão querer continuar no pecado. Então, quando você abre os olhos, quando você abre os ouvidos, e você passa a entender o que está acontecendo, você começa a ver que, tipo assim, ali em sua casa, aquela pessoa que não serve a Deus, aquela pessoa que não busca a Deus,
seja ela sua mãe, seu pai, seu irmão, né? Seja lá qual parente for seu, ele está no caminho errado. Ele não está no caminho de Deus. Então, você não pode abrir os ouvidos para dar, atentar para o que ele fala. Porque ele você vai estar correndo risco. Cada vez que você está ouvindo as coisas que não é de Deus, que você abre os seus ouvidos, né, para escutar algo que não vem do Senhor, você está correndo risco. Porque o inimigo ele vai estar o tempo todo querendo me tirar da presença de Deus. E aí vai acontecer, você é escolhido por Deus, nós aqui somos de Deus, e a gente tem que entender isso aí para a gente não se desviar deste caminho. Aí ele fala: os ímpios e os insensatos escolherão não seguir por ele. Ele não vai querer de jeito nenhum seguir. Por quê? Porque ele vai ter que se consertar, né? Quando Jesus ele deu a vida ali, ele morreu ali na cruz, a gente vê que teve um momento que Deus ele se afastou, né? Ele saiu ali e deixou Jesus sozinho. E Jesus ainda disse, né? Pai, por que me abandonaste? Porque ele estava cheio de pecado, né? Ele estava cheio ali dos nossos pecados. Não foi pecado dele, foi os nossos. Então, cada vez que a gente se enche de Deus, né? Deus ele vai chegar mais para a gente. Ele vai estar mais ali perto da gente. E cada vez que a gente se enche do diabo, o diabo vai estar perto da gente. Então a gente vai ter que entender isso. Porque às vezes tem coisa que a gente faz que não é de Deus, e a gente sabe que não é de Deus, mas a gente continua fazendo. A gente está brincando, e aí a coisa vai acontecendo de maneira parecendo que está bom, parecendo que está normal, mas tem uma hora que deve um pagamento. Você vai ter que pagar. E aí nessa hora vai ser crucial, né? Porque aí vai começar os choros, né? Vai começar as lamentações, e muita gente não consegue vencer, né? Não consegue voltar. Você está aqui, você tem a oportunidade hoje, você é filho de Deus. Você tem a oportunidade hoje, né, hoje você está aqui, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Você vai sair daqui renovado. Mas para isso, você tem que querer. Se você não querer sair daqui renovado, querer sair igual como você entrou, você vai sair igual como você entrou. Mas Deus hoje está dando oportunidade a todos nós aqui, a mim e a vocês, né, de sairmos daqui pessoas diferentes, né, pessoas melhor, pessoas verdadeiras, que estamos no caminho de Deus. Hein? Vamos agora abrir a Bíblia em Eclesiastes 7. Versículo 29. Amém? Diz o seguinte, sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas esse se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. É o que acontece hoje com muitos dos nossos irmãos, né? Muitos cristãos, muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem cristãs. Deus ele
dá o melhor para ele. Ele dá o melhor. A pessoa está lá, todo quebrado, todo alinhado, está comendo lama, está parecendo um porco. A verdade é essa. Porque eu creio que a maioria aqui, não sei se todos, mas eu estava assim. Então a gente está lá, ó, na lama. Aí Deus, Ele tira a gente de lá, Ele traz a gente, né, para viver o melhor. E aí a gente faz o quê? A gente volta, muita gente volta. Entendeu? Ele faz o quê aqui, ó? Deus criou o ser humano da maneira justa, né? Deus criou o ser humano da maneira perfeita, é como a gente falou. Mas o homem, ele começa a criar invenções, ele começa a criar, né, astúcia, ele começa a achar, é muito fácil isso aqui, ó. Você chegar na igreja e aí você conseguir a cura, né? Você conseguir ser curado de uma doença, ser liberto, né, de uma vida, mesmo aquela vida, muita gente está perdido, né? Uma vida, pessoas nas drogas ali, você está viciado, né? Usuário, já está pegando tudo em casa vendendo. Tem pessoas que é crente, pessoas que está ali na igreja, mas ele, tipo assim, ele diz, olha, eu não faço, né? Mas às vezes tem alguém na família que faz. E ele faz o quê? Ele, em vez de levar a palavra de Deus, ele vai ter intenções com essa pessoa, ele vai dar uma desculpa. E aí vai alimentar esse vício. Às vezes ele não alimenta. Então a gente tem que estar esperto. Certo? O que é que está acontecendo? Quem foi que te deu isso? Como foi que você conseguiu? São questões que a gente tem que estar procurando ver. Tem pessoas que chegam em casa, filhos chegam em casa hoje, presentes. Alguém aqui já recebeu presente assim, do nada, né? Quando diz que eu tenho que desconfiar. As mães aceitam. Às vezes a mãe aceita. Às vezes um colega, né? Um coleguinha de escola, um colega seu de trabalho vai te dar um presente, ou um presente aqui, porque ele está te dando esse presente. Então você tem que ver o que é que ele está te dando. Né? Então a gente tem que parar de criar invenções. A gente tem que entender que Deus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou aqui para ser mais que vencedor. Ele nos chamou para, na verdade, ser grande. Né? E aí a gente tem que entender essa grandeza. Porque Deus não nos deu, não chamou aqui para dar dinheiro. Certo? Só dinheiro. Ele não chamou aqui para te dar saúde, né? Só a saúde. Ele não chamou aqui só para uma coisa, só para isso, só para aquilo, não. Ele te chamou aqui para você ser uma pessoa perfeita. Você tem que seguir, trilhar os caminhos de Deus, buscando ter uma vida o quê? Em comunhão com Ele. Então toda vez que você buscar a Deus, obedecer a Deus, seguir o caminho de Deus, você vai entender o que Deus tem para você. Aí você vai começar a entender qual é a promessa dele na sua vida, né? Não você fixar o seu olhar só em uma coisa. Aí você vem para a igreja e ele vem pensando, olha, eu quero conseguir isso de Deus, parece que é uma troca, entendeu? Aí ele vem, aí quando está demorando, não consegue, ele olha, não dá mais para mim, vai para outra igreja. Ele fica mudando, vai para uma igreja, vai para outra, ele não fica em igreja, não consegue se fixar ali, né? Ele fica mudando, todo dia ele está indo para a igreja, porque aquela igreja não revelou para ele, a outra é porque aquela igreja, né, fala, bate, agora a palavra é muito forte, aí não, aquilo ali, o pastor sabe da minha vida, está conversando com alguém, eu sei que ele vai inventar um bocado de história, mas ele vai sair. Mas isso aí ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a vontade do inimigo, né? E essa vontade do inimigo é a vontade dele. Ele está fazendo a vontade dele. É porque o cara, ele quer, né, ficar ali, às vezes na prostituição, às vezes no engano, às vezes na criminalidade, né? E aí, quando ele recebe uma palavra, que vai ser aquela palavra que vai tirar ele daquela situação,
ele vai fazer igual esse porco que a gente está falando, né? Ele vai preferir continuar com o porco. Ele vai ter saudade da lama, ele vai ter saudade ali daquela lamaceira toda, aquela podridão toda, e vai querer voltar para aquela vida que ele levava, e ele vai achar que é uma vida melhor, né? E aí onde a gente aqui, nós, porque nós estamos falando aqui de nós, a gente aqui, a gente vai ter que entender isso aí. A gente tem que abrir nossa cabeça, e volta lá, orar, pedir ao Senhor, abre minha mente, coloca, Senhor, o que eu preciso. Eu estou precisando, eu preciso disso. E aí começa a falar com Deus, começa a dizer o que você está precisando. Às vezes tem gente que vai para orar e deixa um demônio tomar conta da sua oração. Ele para ali para orar, ele diz, eu vou orar, vou agora, vou me fortalecer. E ele vai parar ali e na hora ele emurece. Vem como a leitura falou, o joelho dele começa a tremer, as mãos ali, ele dorme, ele desiste, ele não prossegue, e o demônio pega e toma conta. Então a gente temos que ter cuidado com de que maneira eu estou me enxergando perto de Deus, esse caminho com Jesus, esse caminho com Deus, como é que está sendo esse caminho? É um caminho que eu mesmo estou trilhando ele, ou eu estou deixando Deus agir nesse caminho, por mim? Diante dessa tribulação toda que está acontecendo aí no mundo, a gente tem que acordar, a gente tem que parar, a gente tem que pensar. O futuro, o amanhã, pertence a Deus. A gente não tem a ver com amanhã, mas o hoje, o que é que eu estou fazendo hoje? O que é que eu estou fazendo hoje? A gente tem que entender. A gente tem que parar para entender o que é que a palavra aqui, nos fala. Porque o homem, hoje, ele inventa desculpa para que o quê? Para ele servir ao diabo e servir ao inimigo. Deus deu livramento a você, te livrou, tirou daquela vida que você levava, te deu uma vida de rei, porque é uma vida de rei. A gente tem que entender, e às vezes por besteira a gente está nos deixando levar, e a gente está enfraquecendo também a nossa família, porque a família, ela, mesmo que você não saiba, mas a sua família, ela está ligada a você. Ela está ali, ela vê em você aquela pessoa, que mesmo ela está, às vezes ela está ali fraquejando, está ali fraca, está achando que ela vê você um vencedor. Ela vê você alguém que vai resolver. Na hora que ela precisar, pode olhar. Geralmente a maioria das pessoas aqui, quando a família está lá, ela está fazendo lá, talvez até aprontando e tal, ela vai procurar quem? Ela vai procurar você. Até uma oração, às vezes ela diz, liga para você, ou então olhe lá por mim, que Deus esteja comigo e tal, pode nas suas orações. E às vezes ela vai procurar você mesmo para ajudar mesmo na questão financeira, em outras questões, Então você vê que você é uma pessoa que não pode se deixar levar por um demônio, se deixar levar por um inimigo, porque você vai estar em situação complicada. Tem pessoas que, por exemplo, existe uma questão que a gente até fica fala, não vou falar e tal, às vezes a gente fica meio preso, mas Deus manda falar. E aí assim, tem vezes que você tem cartão de crédito, você tem uma linha de crédito, o pessoal da família toda te procura para fazer tudo isso aí. Mas por que ele não tem um cartão de crédito? Por que ele não tem uma linha de crédito para poder gerar a vida financeira deles? Entendeu? Se você se deixar levar, você vai ficar igual. Você vai estar retroagindo, você vai estar voltando, e aí você vai estar ficando igual essa pessoa. Então você tem que estar vendo, olhando
para frente, né? E vendo lá na frente quem é o autor da sua vida. Quem foi que te deu tudo que você tem hoje? Às vezes tem pessoas que estão se perguntando, pai, mas eu não tenho nada. Então está na hora de ter. Está na hora de você parar e você começar ali, ó. Pega um papel, faz uma. Anota. O que é que você tem hoje? De bom e o que é que você tem de ruim. Vê o que é que vai prevalecer. E aí você aí, a partir daí, você começa, né? Ou recomeça, ou continua. Entendeu? Eu creio que Deus, ele, a mensagem, né, que Ele pediu para mim passar para vocês, eu creio que foi essa mensagem. E eu, na verdade, passei aqui agora. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, né, que vocês tenham entendido o propósito dele, né, através dessa fala. Amém? Vamos agora partir